Queridos filhos e filhas, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, nos seus desígnios, e digo, insondáveis, mas que quer e nos instiga a ser buscado. Vou repetir essa frase. Deus, nos seus desígnios insondáveis, que vai muito além do meu querer, muito além da minha compreensão, muito além do que dos nossos desejos, quer ser compreendido, quer ser percebido. A nossa vida, isso é fé, é caminhar sem ver, e nós já somos a geração dos que creram sem ter visto. Precisamos a cada dia pedir esse descortinamento dos desígnios de Deus. E eu digo os desígnios de Deus em alguns fatos, mas não é aqui que quero residir a homilia. Quis Deus, nos seus desígnios, que neste santuário fosse feito o ícone das santas chagas, um ícone cravado, fixado, o de cima. A imagem a gente remove, mas aquele que está lá em cima, se for tirado, desfigura, não tem conserto. Quis Deus, nos seus desígnios, que ali fosse feito. Mas é impressionante que o próprio Deus vai se manifestando no ícone de São José. Por isso, o que posso dizer por hoje é isso. E você vai dizer, não entendi nada. Mas o que eu digo é verdade. Deixa o Espírito conduzir. Deixe Deus ir mostrando. E mesmo na incerteza, com coragem. Mesmo na incerteza, fazer. Não espere todas as provas cabíveis, multiplicáveis ou subdividíveis para fazer alguma coisa. Não é essa a certeza dos que creem em Deus. Os que creem em Deus agem na ousadia do Espírito, na coragem do Evangelho, com dinheiro, sem saber ao certo como fazer, mas é Deus que manda e é feito. É loucura para alguns, mas é o Espírito Santo de Deus. Hoje, Deus colocou no início, quando eu escutava o padre, ele estava aqui, ele foi para descansar, tem mesmo que ir. Hoje a imagem que Deus me coloca, mas também não vou falar sobre isso, foi uma aliança. Enquanto eu estava esperando, aí irmão, enquanto eu estava esperando, Deus colocou uma aliança, nítida, brilhosa, reluzente, na minha mente. E vou começar a discernir sobre isso. O que foi essa aliança que eu vi, aonde era para ter visto uma outra coisa. E eu partilho essas coisas com você, de uma forma bastante informal, porque nós temos que aprender a tentar ver os sinais de Deus. Primeiro, checar se não é nossa loucura. Segundo, ter aquela máxima de Gamaliel: se é de Deus, perdura, se não for de Deus, para. Depois, sempre você checar com a palavra de Deus. Isso que eu sinto que o Espírito Santo está suscitando em mim, tem respaldo da palavra e o que a igreja quer?
aquilo que eu sonhei, e Deus pode se manifestar num sonho, e você não vai estar louco não, mas isso é uma revelação extremamente pessoal, mas você sempre cheque nesses elementos. Fecho meu parênteses e vamos ao tema de hoje. Filhos, nós, quando nos colocamos em oração, nós temos que estar abertos às novidades de Deus, porque senão as nossas orações não é aquilo que o Evangelho diz. O homem que sabe tirar de um baú velho coisas velhas e coisas novas. Tem esse texto na Sagrada Escritura, que logo depois Jesus vai falar que não pode ter remendo, roupa velha não tem remendo, não pode ter remendo novo, que esgarça, mas antes ele fala do baú, e a gente geralmente do baú e vai embora. Rezar, quando você se coloca e volta a dizer, quis Deus, eu penso assim, está debaixo do Espírito Santo. Acho que todo que vier pregar aqui vai ter que falar, estou sob a luz do Espírito Santo, e talvez pensar mais do que fala, né? Mas quando nós rezamos, nós não podemos derrubar diante de Deus só expectativas, só o que eu já pensei, só o que eu trouxe como matéria de meditação, matéria de oração. Nós não podemos, porque senão nós só colocamos diante de Deus coisas já manifestadas, ideias já pensadas, projetos já definidos, sentimentos já percebidos, feridas já encontradas. Então, seria dizer, Deus, apenas arruma o que está estragado. Quando nós nos colocamos diante de Deus, e a oração é isso, é você pegar um baú, e deste baú, pela força do Espírito, tirar coisas velhas e coisas novas. Aí Deus é sempre uma surpresa. O Espírito Santo é sempre questionador. Então eu posso vir cheio de coisa errada, encarquilhado de coisa, cheio de problema. Eu venho cheio de projetos, eu venho cheio de boas ideias, mas na oração, o Espírito Santo traz algo novo, geralmente desafiador. Geralmente, esse desafio é para confirmar ou desinstalar. Você compreende? Uma 24 horas, mas não é só, é um retiro que você vai, é um encontro que você vai, é uma formação de casais, é um curso que você vai. Você tem que pensar que desse baú vai sair coisas confirmadas e coisas inusitadas. Pronto. Então a vida já não é mais a mesma. Então hoje você já pegou o baú, e neste baú você vai pegar coisas novas e velhas. A pergunta, o que você vai fazer com elas? E até o final das 24 horas, quando teremos a coroação, eu queria que na tua cabeça você trabalhasse, porque a nossa cabeça é danadinha. Nossa cabeça, oh coisa, um computadorzinho bom, melhor que qualquer iPhone, de qualquer computador da Apple. Nossa cabecinha é boa. Se você deixa programadinho, você deixa armado o sistema, e põe busca, é melhor do que o Google. Acredite que eu estou dizendo. Porque o computador pode ser melhor que a minha cabeça,
Só que o computador opero eu, e na minha cabeça quem opera é Deus. Nesse sentido, comece a programar a tua cabeça. O que Deus traz de antigo confirmando e novo desafiando no baú. A palavra de Deus foi escolhida a dedo. A primeira leitura, de novo, é de Paulo. Paulo, capítulo 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo começa dizendo algo que nós temos que enfrentar nas nossas orações, no discernimento, e se queremos amadurecer. Se queremos, porque querer amadurecer também é uma decisão. Ficar na mesmice, ficar parado, ficar nos panos velhos e nos retalhos velhos, ficar nas nossas comodidades é muito fácil. Ter coragem, ousar é para poucos. Essa é a vida do Espírito. É isso que o Papa Francisco tem dito: sermos menos estruturas e mais carismáticos. Aqui não é só dizendo da renovação carismática católica, é carismáticos, impulsionados pelo Espírito, mais livres. Meus irmãos, eu tenho muito receio que a gente vai se engessando. Você vai se engessando, e a gente se engessa a partir de machucaduras. Seria um cúmulo você ver uma pessoa engessada e dizer: você quebrou a perna? Não. Você torceu o pé? Não. Ué, por que você está com gesso? Acho bonito. Louquinho, não é? Ou não, eu pus gesso para todo mundo escrever o nome. A gente se engessa, ou coloca um gesso em nós, quando alguma parte do nosso corpo está machucada. Nós nos engessamos quando não deixamos o Espírito Santo agir em nós, e como um ato de proteção, de resguardo, de se proteger, eu crio um gesso perto de mim. Eu estou machucado, estou ferido, saí de um relacionamento que eu sofri pior do que subaco de aleijado. Desculpa. Comi o pão que o diabo amassou. Mas eu sofri, padre. Mas aquele homem tinhoso, mas tinhoso. Aí você sai tão machucado, tão ferido, que você cria um gesso. Não vou amar mais. Foi para se proteger? Foi. Foi para poder sobreviver? Foi. É bom por um tempo, depois apodrece. O pé pode estar quebrado, você põe o gesso para ficar um tempo, você suporta, você pega até agulha de crochê para coçar, é ou não é? Só que chega um momento em que arrancar. Jesus disse: eu curo as vossas feridas, eu vos mandarei o Espírito Santo para vos ajudar. Soprou sobre eles, mostrou-lhes as chagas. Tudo isso já refletido, mas nesse novo contexto. Quebra seu gesso, filha. Você tem certeza que você precisa desse gesso? Você tem certeza que você precisa dessa muleta? Você tem certeza que você quer continuar doente? Ou você quer que o Senhor traga novas coisas para a tua vida? A decisão também é tua, e isso vem de uma força especial para quem pede o Espírito Santo. É aí que ele age. O Espírito Santo
não é de agir no acidental. Deus permite o acidental para chegar no essencial. Você pode crer na tua vida. Eu dei exemplos. Um bom entendedor, uma palavra basta. Acidental para chegar no essencial. Deus é assim. Mas o Espírito Santo não é da natureza do Espírito. A natureza do Espírito não é o acidental, é o essencial. Você pode olhar na vida dos apóstolos. É agir na essência. Por isso é que pedimos o Espírito Santo. Por isso a necessidade do Espírito Santo. Não é uma opção. Não é, Espírito Santo não é uma opção que eu aceito ou não aceito. É uma condição do discipulado. Queridos irmãos, isso é uma batalha. Se você não se deu conta, é um outro nível de batalha, mas não deixa de ser uma batalha que nós travamos dentro de nós. Nós usamos a palavra de Paulo, homem novo, homem velho. Primeira carta de São Paulo, capítulo 15, versículo 21 a 34, diz: cada dia, irmãos, exponho-me à morte, tão certo como sois a minha glória em Jesus Cristo nosso Senhor. Quem caminha em Deus não tem medo de se expor à morte. E aquilo que nosso Senhor é muito claro: quem quiser guardar a sua vida vai perdê-la, quem perdê-la por causa de mim vai ganhá-la. Faça a experiência disso. Tenha coragem de às vezes pegar certos textos bíblicos e pôr à prova. Eu sinto que para nós falte um pouco isso. Explico melhor esse 2-1 que criei. Nós temos certos textos que nos fazem bem. Quem tem um texto que é o seu texto coringa da vida? Quem tem? Oxa, Jesus, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Quem tem um texto? Quem lembra de uma frase bíblica? Levante a mão, diga a sua. Você. Rápido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você. Revestivos da armadura de Deus. Senhora, minha alma glorifica. Vinícius, vai. Por que eu fiz essa brincadeira? Não, é porque eu queria dizer que existem certos textos que não basta a gente achar bonito, a gente precisava colocá-lo à prova. Padre, mas aí eu estou brincando. Não, Senhor, você tem que selecionar, pelo amor de Deus, não é qualquer palavra. Você não vai fazer isso com Tobias e o rabo do cachorro balançou quando Tobias chegou. Me poupe, né? Santa ignorância. Mas certos textos, peraí, será que o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Eu vou levar isso à prova na minha vida. Essa palavra: quem guardar a sua vida vai perdê-la, quem perdê-la por causa de mim vai ganhar. Vou pôr isso à prova. Dai e recebereis. Tem certas coisas que a gente devia sair do intelecto e forçar ir para a vida. Isso nos falta. A palavra de Deus está sendo difundida, está sendo rezada, mas está pouco aplicada. Está faltando isso que Paulo falou: todos os dias me exponho à morte. Ele não disse outro dia que importante é Cristo, o resto é lixo? Não disse Paulo que depois que ele encontrou Cristo nada o satisfaz? E eu pergunto, qual é a frase que você está testando na tua vida? Pergunto de novo, qual que é a frase que no teu momento atual, na carga que você consegue e Deus só dá na tua medida, que você está testando hoje? Colocando à prova hoje. Ah, mas a frase é só tribulação, padre. Vamos ser sinceros, não é só tribulação não. Tem outras coisas.
Ninguém vive só de tribulação. Apesar de que feliz aquele que quanto mais perto de Deus, mais provado é. Mas quanto maior aumenta o sofrimento, mais aumenta a delicadeza de Deus. Oh Jesus! Você escutou o que eu falei? Quanto mais sofrimento tem, mais aumenta a delicadeza de Deus. Por isso os santos disseram: Senhor, eu quero sofrer. Por isso São Francisco teve as 5 chagas e não sofria, não reclamava. São Pio de Pietrelcina. Por isso São João da Cruz: quero sofrer por causa de ti, pelos meus irmãos. O sofrimento é desejado, não porque somos esmiolados, porque nós queremos experimentar as delícias, as delicadezas de Deus, como Cristo recebeu por delicadeza a ressurreição no sepulcro. Paulo diz: exponho-me à morte, mas ele se questiona: se foi por intenção humana que combati as feras em Éfeso, que proveito terei? Que feras? Os titãs? Que são essas feras? O próprio Atos dos Apóstolos vai nos explicar a dureza de coração. Paulo chama de fera uma comunidade que é dura, resistente à graça, que não quer maturidade, que não quer viver no Espírito. São como feras demoníacas, ardilosas. Por isso Paulo vai dizer: eu enfrentei verdadeiras feras por causa de Jesus, e foi por causa do Evangelho. A pergunta que nos cabe nesse momento: quais são as feras que nós estamos enfrentando? Qual a palavra que eu estou vivendo? Qual as feras que eu estou enfrentando? Quanto está duro o meu coração? O quanto está insegura a minha fé? Qual a minha proximidade na escola do coração de Jesus com este coração que palpita? Continua: não vos deixeis enganar, más companhias corrompem bons costumes. Repita: más companhias corrompem bons costumes. De novo: más companhias corrompem bons costumes. Más companhias corrompem bons costumes. Nossa! Vamos dar uma olhada nos aplicativos. O celular hoje é uma má companhia para muitos que não sabem usar. Não é só do ponto de vista pornográfico. Eu vejo a pornografia como uma doença. E uma pessoa que é viciada em pornografia devia procurar o tratamento. Eu não estou falando isso com peso moral, no sentido assim de ficar como carrasco. Mas alguém devia olhar para si: será que não está demais? Será que não se tornou uma compulsão? Por que eu preciso tanto? Casado, casada, padre, religioso, religiosa, ninguém se esquiva não, meu filho. É um olhar vigilante. Não quero só falar de pornografia, também não quero só falar de sites de relacionamento que estraga tanto casal. Mas não precisa ser como é que chama? Tinder, né? Não, eu não vou dizer que vocês conhecem, é porque me contaram, tem mais 3 que eu não aprendi o nome ainda. Precisa aprender, porque eu tenho que falar na homilia.
que você marca lá o biotipo, se é homem, se é mulher, se é tico-tico no fubá, sei lá, e vai. O problema não é só isso, é muito sério, porque se entrou num nível de objeto mesmo. Você não precisa ter vergonha de ninguém, tem vergonha de si mesmo. Caramba, mas eu cheguei nisso. Eu apenas modernizei uma palavra chamada prostituição. Eu apenas fiz do açougue um cardápio bonito de tela de computador. Só mudou a carne. Em vez de porco, frango, é gente. Se eu estiver errado, podem gritar. E o grande problema nosso, e esse não é o problema mais sério, isso estraga casamento, isso é o que a gente vê, isso estraga relacionamento, mas essa má companhia, ela estraga a obra de Deus em mim, estraga certamente. No casamento não vai longe, filhos vão sofrer, pais separados, mas o que é pior, estraga a obra de Deus em mim. É impossível você tirar do baú coisas novas, porque você já está com todas as cartas marcadas. Você já tomou as decisões de tal forma, que você se condicionou a nem se aproximar do baú. As más companhias corrompem bons costumes. E aqui a gente tem que fazer a escolha dos pares. Jesus disse: amai vosso inimigo, mas não disse conviva com ele. As más companhias me corrompem. Não que eu seja santo melhor que o outro, mas eu tenho que escolher, porque eu também tenho que reconhecer minhas fraquezas. Eu tenho que reconhecer a fera que está dentro de mim. Eu tenho que enfrentar essa batalha, que eu não vou ter que lutar contra ninguém. Essa batalha mais terrível comigo, com as minhas coisas, e com os meus caprichos, e com as minhas paixões. Essa é a mais difícil e dolorosa. E é essa que eu tenho que me apresentar diante de Deus. Essa fera que Paulo está dizendo, são homens e mulheres duros, de igreja. Se você for olhar nos dois textos paralelos, Paulo está dizendo de gente que conduzia a comunidade de Éfeso. Ele diz, eram verdadeiras feras, resistentes à graça e à doutrina de Jesus Cristo. E olha que palavras Paulo usa, feras. Será que não sou eu, você? Despertai como convém, não pequeis. Eu termino minha homilia por aqui, para exatamente cada um fazer o seu discernimento. Sempre, todo ano, a gente termina às 24 horas, Deus nos provocando. Hoje eu te dei alguns elementos, o padre, a irmã, todos nós estamos dando elementos, mas de forma um pouco mais pedagógica, clara. O que Deus vai te surpreender nessas 24 horas? O que você vai tirar de novo no baú? Qual texto da palavra de Deus você está tentando viver, levar a sério? Quem me falar que tudo é mentira? Qual o momento que você está vivendo? E qual a palavra que está te sustentando? Qual palavra você está pondo em prova? Quais são as feras que você está matando dentro de você? Quais são as companhias que te levam para Deus e as companhias que estão te afastando de Deus? Quais são os pares que eu tenho estabelecido de caminhada ou de desgraça? Se você percebeu, tem uma frase que diz, cada machadada uma minhoca, né? No Brasil está assim.
Eu tenho escutado, às vezes em outros canais, dizendo assim: algum momento vai ter que parar de bater a enxada, porque não tem mais ninguém, não tem mais governabilidade, porque aonde mexe tem corrupção, e se não parar, não vai chegar nunca. Mas espera aí, escolheram os pares, é aí que eu quero chegar. Nós não estamos nessa rede. A nossa rede também não é uma rede, é do bem, é da edificação. A última frase de Paulo: despertai como convém, não pequeis. Amém.